Imagine uma tarde de sábado, janeiro. O calor de Minas Gerais é denso, quase sólido. Você está caminhando com as suas irmãs, rindo, planejando o resto do dia, até que o mundo para. O som das cigarras e dos pássaros desaparecem. E o que você vê no terreno baldio não é um animal, não é um homem, é o impossível. Hoje, a realidade adormecida aterrissa em Varginha. Mas eu não quero te contar apenas a cronologia dos fatos, que eu tenho certeza que você já ouviu em centenas de documentários. Eu quero que você sinta o que elas sentiram. A paralisia, o cheiro da amônia que queima as narinas e, acima de tudo, o medo visceral de quem viu algo que a realidade insiste em dizer que não existe. Vem comigo, vamos mergulhar nessa história e tentar acordar a realidade que há 30 anos ainda pode estar adormecida sobre o solo mineiro. Antes de avançarmos, eu preciso dizer algo. Eu sei que Varginha é um campo de batalha. Para muitos, o maior caso ufológico da história. Para outros, uma das maiores farsas já montadas. Mas o que eu acredito, ou o que você acredita, não muda um fato. Houve um impacto humano real. Mesmo que tudo tenha sido um erro de interpretação, as lágrimas foram verdadeiras e o medo foi absoluto. O trauma não escolhe se a causa vem das estrelas ou da Terra. Ele simplesmente marca. E é sobre essa marca que nós vamos falar agora. Esse caso esconde segredos que muitos preferem não ver. E por falar em ver, temos uma presença nova aqui no Realidade Adormecida. Ela é a nossa pequena observadora do desconhecido. E hoje, ela decidiu se esconder em algum lugar deste vídeo. Por enquanto, eu a chamo de Etéria. Mas esse nome ainda não é definitivo. Se você tem olhos atentos, tente encontrá-la e guarde o minuto exato. No final, eu te conto como você pode ajudar a batizá-la de verdade. Liliane, Valquíria e Kátia não eram ufólogas, eram apenas meninas. Naquele 20 de janeiro de 1996, a vida delas foi dividida em antes e depois. Pensa comigo. Como você processa olhar uma criatura que parece estar sofrendo? Elas não viram um monstro do cinema ou ET do filme do Spielberg. Viram algo acuado, com veias saltadas e olhos vermelhos que pareciam gritar por socorro sem emitir som algum. Talvez a verdadeira angústia não tenha sido o encontro em si, mas o silêncio que se instalou depois. O julgamento. O fardo de ser chamada de louca em uma cidade onde todos se conhecem e os segredos pesam. Só quem viveu o isolamento de uma cidade pequena compreende a força desse estigma. O trauma de Varginha não partiu em um disco voador. Ele ficou impregnado naquelas paredes. No choro abafado de mulheres que até hoje sentem um calafrio daquela tarde de sábado. Elas não esquecem a curiosidade cruel dos vizinhos, a opressão das autoridades que impuseram o silêncio e a pressão incessante de quem buscava apenas um espetáculo, ignorando as cicatrizes que ficariam para sempre. E se o seu dever fosse o que te levaria ao fim? O soldado Marco Eli Xerezi tinha 23 anos, jovem, forte, com toda a vida pela frente. Ele tocou no inexplicável. Sem luvas, sem proteção, apenas o instinto de um policial cumprindo ordens. A partir dali, a realidade dele se tornou um pesadelo clínico. Febre que não baixava, dores que nenhum remédio aliviava. Imagine a angústia de estar em um leito de hospital definhando, enquanto médicos olham para você com total incompreensão. O sistema imunológico de Marcos simplesmente desistiu. O que ele viu? O que ele tocou? A família de Marco não recebeu respostas, apenas um caixão lacrado e o silêncio ensurdecedor das Forças Armadas. A morte dele permanece como uma das maiores lacunas de Varginha. Para a família e para muitos pesquisadores, é o lembrete de que o contato com o desconhecido, seja ele qual for, pode ter um preço alto demais. A história desse soldado é definitivamente envolta numa cortina de fumaça e mistérios. Praticamente impossível saber a verdade. A menos que o próprio Marco Eli Xerezi voltasse e nos contasse o que realmente aconteceu. Aqui, com certeza, a realidade ficou adormecida e ainda espera pelo despertar. Mas sabe o que dói mais que o medo do desconhecido? É o peso do silêncio imposto,
É quando a autoridade olha nos seus olhos e diz que o que você viu não era o que você viu. Diante de uma cidade cercada de caminhões do exército subindo e descendo ladeiras, de um hospital em estado de sítio, o mundo exigia uma explicação. E a resposta veio. Uma resposta que, se não fosse trágica, seria cômica. O exército brasileiro, em seu inquérito policial militar, trouxe a público a sua verdade. Não havia alienígena, não havia criatura. O que as irmãs Silvas viram naquele terreno, agachado, assustado, era, segundo eles, um mudinho, um morador da cidade, com problemas mentais, que costumava ficar agachado e que naquele dia estaria sujo de lama devido à chuva. Mas não parou por aí. E a movimentação intensa de comboios militares, o socorro médico urgente. A explicação oficial foi que tudo aquilo servia para transportar um casal de anões. Sim, você ouviu direito, um casal de anões, grávidos, que estaria passando pela região. Porque na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Sinta a angústia dessa narrativa. Tente se colocar no lugar das testemunhas. Você vê o impossível, você sente o cheiro de amônia, você vê o brilho de olhos que não são humanos e o Estado responde com anões e lama. Talvez esse seja o verdadeiro horror de Varginha. Não é apenas o que veio de fora, é como nós aqui dentro lidamos com isso. O acobertamento não apaga o fato, ele isola a vítima. Ele transforma o trauma em piada e a verdade em uma conspiração de corredor. Quando a explicação oficial é mais bizarra que o próprio mistério, percebemos que a realidade não está apenas adormecida, ela está sendo mantida sob sedação forçada. Mas o mistério de Varginha não se resume a luzes no céu ou relatos de farda. Ele se esconde no silêncio de quem por décadas carregou o peso de uma verdade que a ciência não explica. Recentemente, as águas desse caso voltaram a ficar turvas. O Dr. Ítalo, um homem da medicina, de fatos e de lógica, trouxe uma nova camada de angústia nessa história. Diante das mudanças em detalhes de seu depoimento ao longo dos anos, surge a dúvida: seria apenas o peso do tempo ou o abalo de quem confrontou o impossível? Para muitos que acompanham o caso, a hesitação na voz do Dr. Ítalo, hoje, soa como um desabafo contido. Imagine a sensação de atender ou ter contato com um ser que não deveria existir. Sentir o cheiro metálico, ver o brilho nos olhos que não são deste mundo. E depois ser silenciado pela estrutura de um sistema que apaga rastros, que destrói reputações. Para muitos, o tom da voz do Dr. Ítalo hoje soa como um pedido de socorro, o desabafo de alguém que precisa aliviar a alma antes que o tempo se esgote. E no centro dessa tempestade de incertezas surge a figura do cineasta James Fox. Ele não busca apenas uma história, ele busca o santo graal da ufologia mundial, uma suposta gravação. 35 segundos de filme que poderiam rasgar o véu do segredo que cobre o sul de Minas. Relatos de bastidores da ufologia e entrevistas do próprio cineasta James Fox sugerem que ofertas vultuosas foram feitas. Mas o que intriga a comunidade é o silêncio que se segue. Valores que mudariam a vida de qualquer família. Se essa fita existe, por que o dinheiro não a trouxe à luz? A resposta talvez seja mais assustadora que a própria criatura. O medo.
O terror de que, ao entregar essa prova, a própria existência de quem aguarda seja apagada. Será que em Varginha o medo foi mais forte do que o lucro? É a sensação de estar sendo observado, é o chiado de uma fita VHS que nunca roda, mas que todos sabem que pode estar guardada em algum porão escuro, exalando o mesmo pavor que as 3 meninas sentiram naquele terreno baldio em 1996. O caso não morreu, ele apenas respira no escuro, esperando o momento em que o silêncio não seja mais suficiente para conter a verdade. Varginha é frequentemente chamada de a Roswell brasileira, mas para quem estava lá, não é um título de orgulho, é uma cicatriz. É o medo de olhar para o céu e saber que não estamos sozinhos. É o medo de olhar para o lado e saber que o ser humano é capaz de esconder a verdade, custe o que custar. Talvez a criatura de Varginha nunca tenha ido embora. Talvez ela ainda habite o trauma das irmãs Silva, o luto silencioso da família Xerezi e a dúvida que assombra as frestas de cada casa. Mas há uma ironia cruel no tempo. Enquanto o peso do inexplicável ainda esmaga quem o viveu, a cidade ao longo desses 30 anos aprendeu a dançar com o próprio fantasma. Varginha transformou o folclore em cicatriz, em cartão postal, encontrando uma forma inteligente, embora agridoce, de prosperar sobre a sombra daquilo que um dia a aterrorizou. Se você chegou até aqui, é porque também busca a verdade por trás do véu. Obrigado por estar aqui, por sentir e por questionar comigo. Mas antes de partirmos, quero falar sobre quem nos observou em silêncio durante toda essa jornada. Vocês conseguiram encontrar a nossa pequena guia escondida nas sombras do vídeo? Se você localizou a Etéria, deixe um comentário agora com o minuto exato da aparição dela. Mas eu tenho um pedido especial. Como eu disse, Etéria ainda é um nome provisório. Eu quero que você ajude a escolher o nome da nossa mascote. Você pode me ajudar com isso? O que combina mais com ela? Deixe sua sugestão de nome junto com um minuto exato em que a encontrou. Vou ler cada comentário e os melhores nomes podem ir para uma votação na nossa aba da comunidade. Vamos ver quem aqui realmente não deixa a percepção adormecer. Eu sou o Dorfo e esse é o Realidade Adormecida. Olhe ao seu redor. O próximo mistério pode estar mais perto do que você imagina. Fique bem e a gente se encontra na próxima realidade. Obrigado.